Bem, pessoal, estamos aqui com o podcast Pode Rodar, Alê na Estrada aqui, e hoje eu tô aqui com o primeiro nômade do Atos 2. Fala aí, meu irmão, como é que você tá? É uma honra estar aqui com você, ouvindo um pouco mais de você, a experiência de um nômade. Olha só que privilégio aí para quem tá escutando. Rapaz, a honra é minha, toda minha, cara. Obrigado pelo convite, né? E comecei agora, né, essa caminhada de nômade, né? Foi, tive a honra ter o reconhecimento agora no nosso encontro nacional. Então, ainda tô com aquela visão ainda de membro comum, né? Mas eu acho que, na verdade, isso não muda. O que muda é que você sente que aumentou o dever de rodar mais, né? Você tem que ter mais, fazer jus mesmo ao pet que você está ostentando, né? Então, fora isso, a minha visão de sempre ter que fazer o rolê, fazer o ID, né? Tá sempre presente de moto nos locais, nos encontros, nos eventos. Sempre tive essa visão, né? Agora eu tenho que começar a achar mais coisas para fazer para poder realmente fazer jus, né? E ostentar meu pet também, né? Isso aí é uma coisa que já, tipo assim, você sonha, né, com isso, né? Eu acho que todo motociclista que gosta do motociclismo, que gosta da estrada, sonha um dia ser nômade do seu clube, né? Eu acho que estou realizando aí esse sonho. Ainda tô, ainda tô sem acreditar, né? Mas vamos lá, é isso aí. Foi muitos anos de estrada, né? Eu acho que para quem tá chegando agora aqui, né, e não sabe o que que é ser nômade, né, ou que é novo no motociclismo, né? Cara, são anos de estrada, né? Tem clube que fala que tem que esperar 10 anos, tem clube que tem algumas exigências diferentes, mas no caso do Atos, você pode dizer assim, quais foram as exigências, qual foi a parte difícil para você fazer assim para chegar lá, até para os membros do Atos 2, né? A gente tá aqui no podcast, pode rodar. A gente vai chamar muitos Uhum. membros do Atos 2, né? Pra falar aqui. E então, assim, vai chegar neles também. E muitos vão falar, mas como é que eu faço pra ser nômade? Será que um dia eu serei, né? Então é um pouco sobre isso também. Tá, vamos lá. A tradição fala, né? Há mais de 5 anos, alguns motoclubes já pensam em coletar o membro como nômade. Geralmente é um cara que já é velho de motoclube, tem experiência, conhece todo mundo, é conhecido, é reconhecido, né? Tem que ser reconhecido principalmente dentro do seu clube, mas fora também. Tem que ter um relacionamento com o meio motociclista, o meio biker, né? Tem que respeitar as tradições bikers, conhecer, né, elas. E, e no nosso clube, a gente quis dificultar ao máximo, né? O Nômade, quando a gente criou esse pet, acho que foi logo no início do clube, no terceiro ou quarto ano de clube. O Atos tem 11 anos, então a gente já colocou que o membro teria que ser conhecido, ter exercido o papel, né, se doado para o motoclube, exercido o papel de diretoria, de presidência, cargo de conselho, né, ter dado para o clube, vamos dizer assim, se dedicado ao clube, ter dado tempo próprio, né, pro crescimento do motoclube, ter rodado todos os chapters, ter ido em todos os chapters que a gente tem, é, vários chapters no Brasil, então ter ido a todos eles de moto, não vale ir de avião, né, não vale ir de carro. Avião não pode, meu? Por E, quê? não, que é motoclube, não é aeroclube, né? Então tem que ir de moto. Tem os nossos encontros nacionais desde o primeiro ano, a gente faz um encontro, onde a gente só coleta meio escudo e escudo fechado, só pode subir de fase, só pode ser elevado de patente se vai ao encontro, né? Então, a gente também não sobe de fase a pessoa sem rodar, a pessoa tem que pegar a estrada, tem que ir para o encontro. Então a gente tem o nosso encontro não é num lugar fixo, é itinerante, cada ano é num estado, cada ano é num lugar. Nós já chegamos a fazer o encontro fora
num estado em que nem tem chapter do Atos, né? Já fizemos no Mato Grosso do Sul, que não tem ainda chapter do Atos formado, né? E mas tem que ir a todos esses encontros. E no nosso caso, para Nômade, o membro tem que ir a 10 encontros depois que ele fechou o colete. Porque até fechar o colete, a gente não considera membro, a gente considera associado. Então, depois que fechou o colete, é membro, aí tem que ir a 10 encontros, tem que cumprir todas essas regras e tem que ter aprovação unânime no caso do Atos, né, do colegiado, eu tive a aprovação unânime do colegiado para alçar, vamos dizer assim, né, chegar a esse patamar de nômade. Que eu me lembre são essas regras. Talvez eu possa ter esquecido alguma aí, mas com certeza não é fácil para quem não é apaixonado pelo clube nem pelo motoclubismo. Para mim, parece que eu não fiz nada demais. Se eu houvesse a, a, a possibilidade de ser nômade ou não, eu faria isso do mesmo jeito. Tudo que eu fiz no clube, fiz por amor mesmo às minhas cores, né? Então a gente, quando você está fazendo por vontade própria, como eu disse pro Ale já, eu acho que no meio do ano passado, vai ser muito fácil para a nossa direção, os membros da presidência, os membros do conselho, né? Do colegiado, os diretores também, chegarem a Nômade. Por quê? Porque todo mundo ali é muito engajado, é muito dedicado ao clube, roda bastante, participa dos encontros, faz realmente diferença, né? Tanto dentro do Atos quanto fora do Atos. Então, eu acredito aí que o Atos vai ser um motoclube com muitos nômades, né? Eu acho que ano que vem já tem vários aí, né, meu presidente? Não, não sei, Então, não sei, vamos ver aí, né? eu acho que eu não vou ser eu sou o primeiro, mas não vou ser o único. Vai ter vários aí. Eu creio que ano que vem a gente vai ter. Precisa passar ainda pela aprovação do, Sim. do colegiado, mas creio eu que a gente vai ter muitos nomes aí para rodar comigo aí com esse pet aqui. Eu não me senti sozinho. E uma coisa interessante que você falou, né? Eu não sei se você citou, mas levou-se 11 anos, né? Para você levou 11 anos e não levou 10, né? Uhum, Você você poderia ter feito em 10 anos, né? Mas levou-se 11 anos por causa que um encontro você não pôde estar, por causa de uma questão do acidente do Diogo, né? E muitos irmãos também não uhum, puderam estar naquele ano. Mas muita gente aí, muitos clubes coloca só que é 10 anos e acabou. No nosso caso, pode ser que dure 13, 14, 15 anos para outros membros, né? Porque sim, tem sim. que ir de moto coletado, fechado, colete fechado. Às vezes o irmão vai no primeiro, no segundo, mas ele não está fechado o colete ainda. E ele tem que estar com o colete fechado, né? Já membro do Atos, né? Então isso cria uma dificuldade, né? Eu te mandei uma foto no teu WhatsApp aí. Eu quero que você fale sobre Hum, essa foto. O pessoal tá vendo aqui também. Coloquei ela na tela aqui, ó. É uma foto aí. Eu quero que você fale sobre essa foto aí. É uma foto que. do primeiro encontro. Fala um pouco sobre essa foto. Essa foto tá aparecendo aqui na tela, pro pessoal. Fala um pouco sobre essa foto aí. O que, que foi esse primeiro encontro? Onde é que foi? Não sei quantos tinham aí, se essa foto tinha todo mundo, as famílias. Sim, essa foto aqui foi do encontro de Três Lagoas. Foi o primeiro encontro que a gente fez. A gente fundou o Atos em 2015, né? E em janeiro de 2015, dia 17. 17 e 18, né? No nosso estatuto está 18, porque foi quando foi feita a eleição do primeiro presidente. E aí, no meio do ano, a gente foi para o Moto Capital, em Brasília. Reuniu todo mundo. E aí, naquele momento ali, eu vinha falando com o Trevisan da gente encontrar com o pessoal de São Paulo, porque eu já tinha ido antes da gente ser Atos, tava de colete liso, vazio. Eu fui para São Paulo para a gente trazer o pessoal de São Paulo para o clube, né? Tinha uma galera lá que estava interessada em fazer parte do Atos, a gente foi. E aí, depois disso, eu vim estreitando, porque o Trevisan era do Mato Grosso, mudou para São Paulo, e a gente vinha conversando e tal. E a gente falou, pô, cara, a gente tem que dar um jeito da gente se encontrar mais vezes por ano e tal. E aí surgiu a ideia, ele falou, tem um parente que tem
um sítio aqui, quase na divisa de São Paulo com Mato Grosso. A gente podia fazer um encontro aí, passar um final de semana. Eu falei, cara, a gente podia não, a gente vai fazer um encontro. E aí, no Moto Capital de 2015, em julho de 2015, salvo engano, a gente definiu que ia, estava tendo uma reunião de colegiado, né? Porque estava todo o Atos em Brasília. E aí a gente decidiu fazer o Encontro Nacional. Foi criado o Encontro Nacional. E a gente fez em 6 meses, em Três Lagoas, sendo que não tinha um membro nosso no Mato Grosso do Sul, né? Não tinha nenhum membro. Mas foi o Beda que fez o primeiro, organizou, o Beda lá de Cuiabá. Hoje ele não faz mais parte do Atos, mas um abraço, meu irmão. Amo você, Ele cara. vai E assistir aí. aí, e aí ele criou ele organizou esse encontro. Foi o encontro mais emocionante, porque a gente nunca teve um, havia tido um encontro, não sabia como seria, e superou todas as expectativas. E aí a gente teve essa visão, cara, o próximo vai ser melhor. E o próximo vai ser melhor. E por incrível que pareça, esse último foi o melhor do que todos. Cara, eu não sei o que que vai ser no próximo. Deus vai fazer uma loucura aí, porque sempre tem algo extraordinário acontecendo, né? Então, e parece que é impossível melhorar. Eu acho, esse último foi de longe o mais emocionante, assim, com relação ao que aconteceu lá, né? Não sei se você vai querer falar disso, mas Não, podemos falar, depois vamos tocar no assunto. e aí, então, o próximo eu não sei, cara, eu não consigo nem imaginar o que possa vir aí, mas como vem de Deus, eu sei que vai ser grande. Então, é, mas o primeiro foi espetacular. O Leandro pensou em todos os detalhes, cara. Tinha banner para tirar foto, pra você ter noção. Então, depois disso, não tinha como ser mais simples que depois desse encontro, né? E aí foi um encontro grande. Tivemos quase 100% do clube participou. Não sei contar, mas tinha mais de 50 pessoas ali. E nesse ano também a gente criou o hino do Atos e apresentou o hino pro encontro. Foi uma das coisas que a gente. Assim, ó, nesse ano a gente criou o hino. No segundo encontro a gente fez um videoclipe do hino, entendeu? Então, sempre a gente vai fazendo coisas para deixar o encontro mais louco, né? E aí sempre as estreias foram nos encontros. E aí, nesse primeiro encontro, eu passei um perrengue, minha moto quebrou na estrada. Essa viagem eu tive que ir de carona, de carro uma parte. Aí cheguei em Campo Grande, aluguei um carro. Terminei de chegar em Três Lagoas. De Três Lagoas, voltei para Campo Grande, entreguei o carro que eu aluguei e depois voltei de ônibus para Cuiabá. Minha moto teve que ir de guincho para Caramba. Cuiabá para E, consertar. isso é um negócio louco, assim, será que... E fica uma mensagem aí, muitos membros do Atos vão assistir isso e outros de outro clube. A, 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 a missão de você estar no encontro, de encontrar os irmãos e estar lá orando por eles e às vezes dando um abraço, é tão forte que às vezes não é um detalhe que tem que impedir de você ir. Você contou um aí, né? Você podia ter falado, não, não vai dar pra eu ir porque meu carro, minha moto quebrou. Não é? Você podia ter feito isso, né? Sim, na verdade, assim, nem passou pela cabeça, porque como a gente preza muito aquele negócio de não deixar ninguém para trás. A gente fica tentando resolver, mas a minha moto realmente ela deu problema no estator dela. E aí é uma peça que você não encontra assim em qualquer loja, era uma Harley, então 883, com tive que. certeza. Não, era Electra já. Ah, tá. Porque a Só que 883 ela era nem antiga. é cansada pra dar Ela era. problema de estator, é 883. Não, acontece, né? E aí a gente, pô, viajando véspera de feriado, não conseguia peça a tempo, tinha que deixar. Não podia atrasar para chegar no encontro. Então eu optei por mandar ela de volta no caminhão e tanto que demorou, sei lá, mais de mês para chegar a peça e resolver o problema. Cuiabá não tem peças assim de reposição de moto de maneira sem comprar de fora, você tem que comprar ou mecânico ou tinha revendedora Harley lá, mas também não tinha pronta entrega. E aí a gente acabou que
deixamos a moto para trás. Nessa viagem também quebrou mais uma moto, tá? Quebrou a moto do Ney. A moto do Ney, ele moeu o motor, cara. Nossa. Tava, passou de Rondonópolis um pouquinho, 200 quilômetros de Cuiabá. A minha quebrou a 100 quilômetros de Cuiabá. E a dele é 200 quilômetros de Cuiabá. Só que a dele, infelizmente, o prejuízo foi maior, assim, quebrou a moto também, e aí foi de carona no mesmo carro que eu, com o Léo, e, e aí chegamos em Campo Grande, e quando a gente alugou o carro, ele nem rodou comigo, até, até o retorno. Aí no retorno ele voltou com o Léo, que tinha ido de carro, mas foi um, foi um encontro, apesar desse perrengue com a moto, foi um encontro abençoado, cara. Eu conheci muitos membros novos que eu não conhecia de São Paulo, né? Tinha bastante gente que na verdade, que eu não conhecia. Eu não conhecia bem, né? O Fabão, a gente se identificou de primeira, assim, lá em São Paulo, mas não tínhamos a amizade, a intimidade, né? E ele é um cara que também saiu do clube, mas nossa irmandade ali vai permanecer, cara. É um cara que é meu irmão hoje, de coração mesmo. E fora os novos, tinha PPs ali também e tal. A gente conheceu o pessoal do Moraes, né? O Ale eu já conhecia desde a época do Esquadrão e tal, mas também não tínhamos muita intimidade, né? Eu acho que ó, estreitamos mesmo de verdade laço em Brasília, no segundo encontro, eu acho. Mas esse aí eu cheguei não E ir, viu? Esse aí eu não estava nesse presente. aí você não foi, Esse nesse aí, primeiro você não foi. esse daí o primeiro eu não Então foi fui. por isso que eu lembro de você em Brasília, você mostrando vídeo de alguma coisa que É, isso aí nem rola falar de alguns negócios do meio motociclístico, não, mas enfim, a gente pode falar algumas coisas, outras não. é assunto de outro clube, então é melhor. Melhor não. Do É, Atos, do Atos a gente ficou próximo em Brasília mesmo. Eu lembro que foi do segundo encontro para frente que a gente foi se conhecendo melhor. Apesar que quando eu estive em São Paulo, antes do Atos, coletilismo, você era de outro clube e nos deu suporte, lembra? A gente lembro. não sabia andar em São Paulo, a gente se perdia. O Frossá, que falava que ia guiar, a gente se perdia. E aí você que ajudou a gente, ó, os cuiabanos perdidos em São Paulo, valeu que foi o guia. Foi interessante demais aquele dia É, lá. não, O pessoal foi pra praia, né? Tem a famosa foto do o, Regi Gu- na praia, querendo o surfar sem Guarujá. saber, no Guarujá, sem saber surfar, foi lá, alugou uma prancha sem nem saber. Meu, muito engraçado, cara. E todo mundo na praia, aquele monte de homem feio, barbudo, com jeans na praia. Sem estilo de praia, né? Sem estilo, sem estilo, sem estilo. Mas eu pus uma foto agora pro pessoal ver, que é do segundo encontro, né? O segundo encontro É, de Brasília foi o segundo encontro que foi lá que eu fui coletado, né? Eu fui coletado lá sim, pelo Diogão, nosso irmão aí, que tá com o pai aí, né? Fui coletado por ele, cara. Ele que coletou aí, ou fechou o escudo lá. E o que segundo da encontro hora. no. É, foi ele, cara. Tem até hoje Manda essa. essa foto pra mim também, pô. Eu Vou quero mandar, ter vou foto do meu mandar. irmão. Vou mandar, cara. Tem a foto dele coletando. E o pessoal, às vezes, que tá aí, né? Que esse vídeo com certeza vai chegar em pessoas que às vezes quer começar num clube, muitas vezes não sabe que clube começar, muitas vezes é, não sabe como começar, né? E às vezes a gente recebe mensagem nas nossas redes sociais que os vídeos vão viralizando, né? Falar, eu gostei do propósito, eu quero começar, como é que eu faço, tal. Fala um pouco aí como é que é o início no Atos, para quem que gosta de moto, tá? Eu vou dar só um parênteses aqui, né? É um negócio tão louco que eu lembro quando eu comprei a minha primeira Intruder, lá em 2000 acho que era 2011, 2012, comprei minha Intruder, assim, é um negócio que parece que tá um pouco enraizado na gente e depois desperta. Eu lembro que eu fui na internet, cara, eu digitei assim, ó, bando de moto, grupo, bando de moto, de motoclube. E aí eu não achei nada, cara. Eu achei muita coisa, mas eu sempre vi o pessoal na estrada e aquilo sempre me atiçou, né? Eu ia sair de carro, Uhum. tal, aqui em São Paulo, nas rodovias, e ficava amortizado. E meu pai sempre aquela coisa de moto, não sei o quê, moto é perigosa. Cara, quando deu meus, sei lá, meus 20 e poucos anos, acho que 30 anos assim, eu falei, quer saber, eu vou comprar uma moto, tô nem aí. E eu precisava porque minha esposa tinha carro, né? E eu falei, não vou comprar outro carro não, vou comprar uma moto. E aí eu encontrei um irmão que era do outro clube do Esquadrão, que ele falou assim, cara, vem cá, você precisa conhecer. Cara, foi amor à primeira vista, assim, a gente ficou muito amigo. E eu só dei esse parênteses porque às vezes tem alguém nessa situação.
acabou de ter moto. A gente, queira ou não, a gente tá numa moda, né? Numa vibe meio custom. Não sei se é só impressão minha, porque a gente fica dentro da bolha, mas parece que a gente tá numa vibe meio, tipo, voltar à cultura custom, voltar essa coisa de andar junto. Tem muitos youtubers e tal, tá numa vibe dessa. Então isso vai atrair pessoas que falam, cara, eu quero fazer parte de alguma coisa. E eu queria que você falasse um pouco mais. é, Qual é a diferença de fazer parte, assim, de um clube, assim? Se quiser falar do Atos também. Tá, bom. Cara, esse assunto é muito vasto para mim, então eu vou me perder. Se eu me Eu perder, te você me ajudo. puxa de volta. Me puxa de volta pro assunto. Primeiro assim, ó, eu queria falar duas coisas. A primeira, se você é motociclista e não. Vou falar de clube cristão, tá? Primeiro. Se Sim. você é motociclista, gosta de moto, mas você não entrou ainda no motoclube porque talvez você não se identifique com a cultura biker, você acha que é só bagunça, que é desrespeito. Primeiro, apaga tudo isso da mente, porque o motociclismo, em geral, é familiar. O cara que usa isso aqui, usa colete, ele respeita a tradição, ele respeita o outro irmão, ele respeita a família do outro irmão. Então, não é tão bagunçado quanto o estereótipo malvadão que a gente vê por aí. E se você é cristão, tem moto, gosta, ou tem curiosidade que seja, você. E você se acha, vamos dizer assim, morno, não está servindo a Deus, não está trabalhando, não está atuando. Aqui é uma ferramenta extraordinária, porque você imagina um crente de colete montado numa moto, em dois, três na estrada. Não vai ter quem não pare para te perguntar. E todas as pessoas que perguntam, seja uma pessoa quebrar, minha moto tombou nessa viagem aí. Um motoboy, cara, parou para me ajudar a erguer ela. Eu tombei ela parada. Ali eu já troquei meia dúzia de palavras com o cara, entendeu? Porque surgiu a oportunidade. Talvez fosse só tombou para acontecer isso. Então você pode ser ferramenta de Deus, né, tá? Se você é cristão e tem moto e gosta disso. Se você não é, ou se você é um cara que está afastado de Deus e, e gosta, né? Ou não serve a Deus, mas gostaria de servir e é motociclista, aqui também é uma ferramenta para você voltar, você se dirigir a Deus. Quando eu comprei minha moto, eu sempre tive bis, tive uma Twister, mas nunca me interessei por moto custom e nunca me interessei por motoclubismo, né? Eu queria ter motos esportivas e tal. E só que teve um ano lá que três pessoas que eu conhecia se acidentaram, duas morreram. Então, falei, no Mato Grosso, essas estradas nossas, não dá para ter moto esportiva. Aqui é muito perigoso, né? Não tinha metade das rodovias que são pedagiadas, metade das rodovias não eram, hoje são pedagiadas ainda, mas é só metade. É, não tinha pista boa para andar. Então, eu estava meio que proibido alijado de ter uma moto. Peguei uma moto esportiva e viver o motociclismo que eu achava que existia nas motos esportivas, né? E aí, um dia, um belo. Meu irmão sempre falando, cara, vamos comprar uma moto custom, a gente viaja pela América Latina, Que dá um legal. rolê gigante. Meu irmão sonhava em rolê, meu irmão sonhava em montar na moto e sair rodando o continente. E sempre foi o sonho dele. E, e eu falava, não, com essas motos de velho, moto feia, tal. Eu pensava isso. E um dia eu vi uma Harley preta, toda preta, uma 883, em São Paulo. Eu viajei a trabalho, falei, nossa, cara, que moto bonita. É Harley, não acredito que é Harley e tal. E aí acabou que eu me apaixonei, fui me inteirar, fui conheci e comprei minha primeira Sportster. Não comprei uma 883, porque minha esposa também é apaixonada por moto, e ela falou, eu quero ir na garupa. Aí acabou que eu comprei a 1200 Custom, É. que é uma moto pequenininha, E moto de você não tinha, entrada da Harley. você não tinha nenhuma outra moto antes? Foi só a Eu primeira. já havia tido uma Twister e uma Bis. Tá, já tinha rodado de moto, tá. Eu já, Mas eu não já era moto, motociclista, não moto grande, mas né? Não não moto moto grande. pesada, assim. E aí eu comprei a 1200, já começamos a viajar já de cara, e o meu irmão, e aí a gente começou a visitar motoclubes por acidente.
eu fui fazer um acessório na minha moto para poder viajar com a minha esposa na garupa. E por acaso conheci o mecânico que fazia isso, que é o Jorge Plá, meu irmão também, cara, amo esse cara, é ele que me apresentou o motoclubismo. Manda um alô E esse pra cara ele. falou, cara, você precisa conhecer o Abutre, você precisa conhecer o Alligators, o motoclube massa, e tal. E aí eu fui visitar os dois e me apaixonei pelos dois, cara. E eu tava num dilema assim, ó, eu queria entrar, todos os dois tinham possibilidades da gente acessar e entrar, eu e meu irmão. Se a gente ficava no clube mais tradicional, que era o Abutres, ou se a gente ficava com o verdadeiro motociclismo livre mesmo, motociclismo massa, que é o Alligators, que é um clube massa, cara. É, e aí eu tiro o chapéu pra esses caras, bicho, que eles conseguem viver de forma livre, assim, né? É o Não sei mais Alligator, como que eles estão, chama. Ó, ó, Alligators. Alligators, tá? É, eles são lá de Cuiabá, motoclube antigo, tradicionalzão, tem sede, muito massa, assim, os caras. E, e grande parte do que eu aprendi com eles, com Alligators. O Rodrigo Miller era o presidente, o cara, pô, o cara tinha uma cultura excepcional, o cara vivia nos Estados Unidos, morou lá, já rodou lá também de moto, tudo. Então o cara dividia, compartilhava muito a cultura raiz mesmo, biker, né, com a gente. Só que aí, o que que aconteceu? Eu tava me apaixonando por aquilo demais. E meu irmão pegou e falou assim, Thiago, meu irmão, ele era missionário da Jocum. Ele já era missionário? Ele chegou a fazer jogo com quanto tempo, assim, o Woody? Cara, eu acho que ele fez, sei lá, um ano e meio, perto de Ah, ele dois tava. anos. A ideia dele é formação missionária mesmo. Ele tinha um grupo que chamava Intervention, que ia fazer intervenção na zona de prostituição, travestis, e ele resgatava. Voltamos. Você tá falando Tá, então do seu irmão falou assim, ó, você tá sendo pego aí pela cultura, pela tradição, e aí fica um recado aí pra cada um, né, cara? Não tem como. Você é pego pelo. Toda vez que você se junta num bando, você é pego, cara. Eu acho que isso é até uma coisa, né, cara, que Deus nos fez assim, né? Deus nos fez pra estar junto de outras pessoas, assim. Se você falar, eu sou lobo solitário, eu rodo sozinho, ou mesmo membros nossos que tinham essa mania, hoje não tem mais. De querer rodar sozinho e tal. E se tem, vai perder, porque assim, cara, Deus fez a gente pra estar junto, cara. E pode ver que é tão forte isso que até culturas de clubes, né, arrasta o cara entra meio que pra conhecer, quando vê ele tá sendo arrastado, porque isso faz parte do ser humano, de estar junto, de estar protegido um pelo outro, cara, a gente somos feitos pra viver junto, né, em comunidade. você tem a necessidade de fazer parte de algo. É, Isso aí que eu ia falar para você. Isso não é uma moda, né? Isso é uma coisa desde sempre existe. sim. E aí, eu sei que o meu irmão, ele conhecia em algum momento da Jocum, ele fez um trabalho em parceria com o Esquadrão. Aí ele falou, Thiago, existe um motoclube cristão, cara. O que que você acha da gente entrar? E eu era desviado. Eu tô falando tudo isso porque eu era um crente que não, eu sempre criei em Deus, mas eu era aquele cara desigrejado. Eu fazia de tudo para não estar na igreja e as coisas do mundo me seduziam, né? Motociclismo tradicional, né? Apesar que nós somos tradicionais, tá? Nós seguimos todas as regras do motociclismo tradicional, mas o motociclismo secular, vamos ser mais claro, né? Me seduzia bastante. é, eu não tinha preguiça para fazer nada, mas para ir na igreja eu tinha preguiça. Então, quando o meu irmão sugeriu isso, eu vi uma oportunidade. Eu falei, eu tinha consciência, né, de que eu tinha uma distância boa para percorrer até Deus e eu não tinha vontade nenhuma de fazer essa caminhada. Tinha preguiça. Minha esposa tinha preguiça. E E era difícil lidar até com alguns traumas que a gente tem dentro da igreja. Não sei se você já passou por isso, Ale, mas sempre tem algum problema na nossa igreja. E quem quer usar esse problema para se afastar, usa. E eu usava. Então, eu percebi que ali estava a oportunidade da minha vida de me voltar para Deus. E aí entrei para o esquadrão e, como imaginado, depois disso, já nunca mais me desviei. Graças a Deus, Deus tem sido meu foco. O ministério,
né? O Atos não é um ministério, tá? O Atos é um motoclube, né? Mas você, quando você é cristão, você automaticamente você tem que ser um evangelista. Você tem obrigação de levar as boas novas. Então, é seu ministério fazer isso, né? E quando a gente se sente parte de algo, sente que sem você aquilo ali perde força, você não pode fraquejar. Então, a gente decidiu, entramos nesse motoclube e graças a Deus, né, graças ao esquadrão, graças a Deus, o esquadrão é ferramenta de Deus, a gente pôde seguir. É claro, tivemos nossas divergências posteriormente, saímos do esquadrão, né? Muitos membros fundadores do Atos, né, são ex-membros do esquadrão. A gente se reagrupou e formou o Atos, que graças a Deus está aí até hoje, firme e forte, né, com o espírito de unidade, né, irmandade, espírito de estradeiro, de rodar e de falar de Deus o tempo todo, né? Nós estamos o tempo todo tendo oportunidades, né? Quando a gente sai, monta na moto aqui para sair, a gente pede a Deus, ó, Senhor, que seja um rolê abençoado, protegido. Se o Senhor quiser usar a gente como ferramenta, bota no caminho aí que a gente faz. Não deixa a gente ser cego nem passar batido, né? De algo que. E eu sempre levo o meu radar, tá? Quando eu levo a Aline, cara. Ó, Tipo assim, ó, eu vou viajando, eu tô no rolê, eu tô viajando. É, eu faço a minha missão, converso com um, converso com o outro. Agora, quando eu tô com a Aline, é duas, três vezes mais, porque ela enxerga campo missionário em tudo que é espaço. Ela vê pessoas e pergunta se pode orar, pergunta se tá tudo bem, quer conhecer a pessoa, quer conhecer a história. E isso vai, vamos dizer assim, ampliando o radar, né, de, vai de contaminando quem trabalho. tá junto também, né? A É, pessoa que tá junto, o bonde que tá junto vai falando, meu, o que que é isso? Cara, ela tá falando com um, meu, ela falou com outro. O cara vai aprendendo, né, cara? sim, sim. É louco isso, cara. E E assim, até pro pessoal que entrou agora, né? A gente teve, eu acho que, não sei o encontro do ano passado, mas a gente teve bastante PP esse ano, né? Bastante prósperos, né? Que são membros teve. que galgam ali chegar no seu colete fechado. Teve bastante, né? Não lembro aí, entre 4 a 5 aí, pelo menos. No Mato Grosso nós levamos três. Nós temos mais PPs em Mato Grosso, em Cuiabá. Inclusive tem um que tem um problema sério de saúde, né? Ele está lutando contra o câncer e para ele é bem difícil. Eu espero que o ano que vem, por ser Sinop, que a gente consiga trazê-lo, né? Mas a gente levou um de Cuiabá e dois de Sinop, né? Graças a Deus aí, aqui o trabalho feito no Mato Grosso tá dando frutos, né? O Regi e o Emerson lá com o Café na Estrada, que eu adorei. A gente fazia isso de outra forma, né? A gente montava nas motos e vamos tomar café na Chapada? Montava na moto e ia. E todo mundo quer fazer isso, cara. Todo motociclista quer rodar. Não tem esse negócio de, não, vamos fazer algo só na cidade. Não, todo motociclista quer pegar uma estradinha aí no final de semana, entendeu? E aí a gente fazia isso pro nosso prazer, né? Aí acabava realmente surtindo efeitos de crescimento, efeitos de evangelismo, né? E isso é muito bom. Eles estão fazendo um café da manhã aí que era assim, ó, cada membro tem direito de chamar um convidado. E a gente vai para a beira da estrada, eles pegava a estrada, chegava em algum ponto, pegava, acendia uma fogueirinha lá, fazia um café, aquele cafezinho de bule mesmo, de chaleira, tomava café, fazia o devocional e voltava. A última vez que eu encontrei com eles, tem, sei lá, eu tô a 500 quilômetros de Cuiabá, tá? É A última longe. vez que eu encontrei com ele, a última vez que eu encontrei com eles, eu fiz um vídeo. Eu vou até mandar para você. Manda, É manda. meio complicado eu achar aqui, mas eu vou mandar. Eu fiz o vídeo quando eu parelhei as motos, assim, cara, muita moto, cara, E muito, deixa eu te parecia um falar, esse encontro. café na estrada é rústico, né? Não é parar numa lanchonete. Me falam sobre isso aí. Não, 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 é rústico. Hoje eles estão fazendo, tá? Hoje tá tendo lá em Cuiabá, tá tendo café na estrada. Eles levam café, bule, faz o fogo lá na beira da estrada. Tipo, ó, quebrou a moto, beleza, vamos fazer um negócio aqui. Não, graças a Deus não é quebra, né?
Mas às vezes eles pedem para alguém, ó, posso fazer aqui debaixo dessa coberturazinha sua aqui, no sítio, numa fazenda, qualquer coisa que tem na beira da estrada. E aí fazem o café. Hoje já tá mais avançado, tá? Hoje estão levando pão, mortadela, estão levando. Eles Fogarelzinho. daqui a pouco eles estão fazendo ovo mexido lá. Mas tá desse nível. E esse rolê é muito legal, cara. Eu vou falar pra você que eu fico aqui louco agora que tá eu e mais dois, né? Porque eu vim pra Sinop sozinho. E dessa vez não. Eu tava com dois PPs aqui, fazendo rolês com ele e tal, mas não tava fazendo rolê com o intuito de expansão ou evangelístico, né? Então, agora que eles subiram para o meio escudo, tem uma visão, os dois são evangélicos, cristãos, né? E motociclistas, e agora a gente vai começar a fazer isso aqui também. Essa é a nossa diretriz para esse ano, né? Espero que ano que vem o Café na Estrada seja gigantesco. Quem tem que levar, sei lá, 3, 4 bullying para fazer ao mesmo tempo café aí, que o café não dá para todo mundo, né? E é legal, a gente faz devocional lá na hora e tal. E isso, queira ou não queira, cara, você está fazendo o serviço de Deus. Enquanto você está fazendo isso, Deus está cuidando dos outros aspectos da sua vida, ou até do seu clube, né? É, e é É, louco que o pessoal A gente até quer copiar aqui em São Paulo também. Falei, mano, a gente precisa fazer uma parada dessa, cara. Eu já gosto, eu já sou meio suspeito, que se eu gosto de dormir, né, em barraca, eu gosto de ser meio. Então já sou meio suspeito. Então, pra mim, esse negócio do café, cara, me encantou muito, cara, o que vocês fizeram aí. E deu fruto, né, cara? O pessoal tava falando de irmãos aí que estão se achegando aí em Cuiabá, que, sim, que chegou, já quis seguir a Cristo. E pra você que tá assistindo aí, você fala, mano, mas que negócio doido. Vocês são crentes, vocês são cristãos. Tem gente que não entende, né? Vocês são motoclube. Tem gente que não consegue encaixar isso, né? Cara, a gente é um motoclube. Que respeita a cultura tradicional, então a gente busca ser tradicional. Pode ser que a gente não seja em todos os aspectos que talvez um motoclube tradicional fala, mas vocês apontam o dedo, mas vocês não fazem isso aí, não tem nada a ver. Mas pode ver que a gente respeita o tradicionalismo, a gente respeita a cultura bike tradicional. Senão a gente também não tinha até desistentes, né? A gente tem muito desistentes que entram no Atos achando que vai ter colete daqui a um ano, ou que entram no Atos que vão conseguir fazer do jeito deles, e não é. A gente já teve desistência por causa que a gente tem regras muito fortes no sentido de caminhar com a gente, né? E já teve casos de irmão nosso que não pôde ir no encontro nacional e ele foi rebaixado, porque a regra era ir no encontro nacional é, para poder continuar com o colete fechado. Lembra disso? A gente foi na casa do irmão, o irmão guerreiro, e falou: irmão, seu colete vai ficar retido por 30 dias. A gente sabe que você tá passando um momento difícil aí, mas vai ser bom pra você. Você vai ser de exemplo. Ele falou agora. Pegou e deu o colete dele. Entendeu? Então, assim, são coisas que lá atrás a gente olha e fala assim, cara, a gente era meio. Você foi meio durão, assim, né, nesse sentido. Mas isso nos forjou, né? Igual fala o nosso hino, né? E então eu falo pros membros novos que estão chegando, não fica com mimimi, não fica achando que, tipo, mas isso é difícil, porque outros já fizeram isso. Outros já fizeram isso, conseguiram passar e hoje são orgulhos pra ele, né? Então hoje o cara que sim, entra, sim. ele pensa duas vezes em falar. Fala, cara, mas se o outro conseguiu, por que eu não vou conseguir? Por que eu não vou conseguir formar essa história, né? E é meio que o treinamento que a gente faz, né? O treinamento de ser um cara missionário ali das estradas, ser um cara pronto pra ajudar o irmão na estrada, né? Então fica essa mensagem aí também, né? Enfim, eu tava falando do irmão aí em Cuiabá que se achegou ele e a família dele, né? Eu fiquei muito feliz de ver ele lá, o Humberto, né? E foi através desses Uhum. cafés, foi através dessas reuniões aí, né? Então, como é importante se reunir, né? Não ficar fechado, não querer achar que. Não, cara, a gente é super aberto, você rodar com a gente. Você pode ser que esteja com problema, igual você mesmo contou teu testemunho, né? Você era um cara que sentiu no clube ali aquela vontade de voltar e você não tinha forças. E hoje, olha só o que é Cuiabá, o que é Mato Grosso aí, quantos irmãos se achegaram. E foi de Mato Grosso que começou a contaminar outros estados aí do Brasil, né? Foi para Brasília, foi para São Paulo. Então, olha só o arrebento aí que aconteceu, né? Através de homens que falaram assim, cara, eu quero rodar numa moto, colocar um colete, ter o espírito de liberdade, livre, e vou levar aquilo que eu acredito, que é a minha fé. A gente é isso, né? Sim. A gente é isso. A gente é um motoclube que leva a fé. A gente acredita que nenhum homem pode viver sem Cristo. E porque a gente acredita tanto nisso, a gente não consegue deixar de falar. É isso aí. É uma ação de gratidão, né?
compartilhar. Porque você imagina você fazer um sacrifício enorme, que é da sua própria vida, né? Por outra pessoa, ou, claro, pela humanidade, e ter gente que nem fica sabendo disso, né? Alguém pagou Aí sua você, dívida e você não fala nada, né? você sabe que isso aconteceu, você sabe que alguém morreu para te salvar do inferno, porque a gente já nasce condenado ao inferno. Mas no decorrer da nossa vida a gente se depara com essa realidade. Olha, Cristo morreu para que você não fosse para o inferno. Basta que você aceite. Então, não é difícil, não é absurdo você simplesmente dividir, compartilhar, falar, ó, aconteceu isso, eu sei que é assim. Olha, ouve essas palavras, leia a Bíblia, é, tente conhecer Jesus, porque não é somente ouvir as palavras e ler a Bíblia, né? Você vai começar a sentir isso. E aí, quando você fala isso para as pessoas, você está demonstrando a sua gratidão por aquilo que você recebeu. Porque a gente tem que compartilhar. E no motociclismo, é aquele negócio, quanto mais quilômetros você roda, mais você quer rodar. É, eu tô com as minhas mãos ali, dolorida, É, cara, e não aí? sarou ainda. Não sa... Tá inflamado Mas, mesmo. caraca, mas não Porque eu não ficou tava bom ali? acostumado. Não, a moto, é assim, ó, a moto eu comprei uma semana antes de ir, né, essa moto. Então, e ela é bem novinha ainda, e Harley, o acelerador é duro, ele não é maciozinho igual as outras motos, a embreagem é dura, então a mão fica toda dolorida mesmo, assim. No primeiro dia foi de boa, no segundo dia já tava doendo, no terceiro dia já tava insuportável, mas mesmo assim, né, cara, você quer chegar. Aí eu fiquei torcendo para no tempo do encontro sarar. Eu tomei Dorflex todos os dias. Nossa. E aí, mas as costas, eu tive uma dor tremenda nas costas que eu cheguei em São Paulo, porque o guidão estava muito para frente, eu sou pequeno, baixinho, né? E no rolê eu não sabia o que podia ser, né? Eu achei que era por conta da embreagem, que eu estava fazendo muita força desse lado e estava doendo bem essa parte aqui do ombro. É. Talvez até tenha sido também, porque na volta diminuiu um pouco, mas eu puxei mais o guidão lá, chegou lá, eu regulei ele, botei mais próximo. E ficou mais fácil também apertar a embreagem e a parte de dor nas costas aqui reduziu bastante. Eu cheguei em Sinop com metade da dor que eu cheguei em São Paulo. Agora, na mão do acelerador, meu amigo. Meu Deus do céu. Nossa, do acelerador? Ontem, porque o acelerador ele é bem duro. E ó que eu usei bastante piloto automático. Caramba. A moto tem piloto automático, mas ele não sei se precisa lubrificar. É, dá uma Da olhada. outra, da outra, da outra moto nossa já não é mais tão dura assim, já tá bem amaciada. Mas essa moto realmente me judiou a mão aqui. Aí ontem ainda fiz sessão de laser com a Aline aqui e tudo, mas, meu amigo, ainda tá doendo a mão. Os punhos aqui, ainda acho que eu vou mais uma semana lembrando da viagem. Mas é bom também que a gente não esquece, né? E você Bom não começou a falar esquecer. da viagem aí, vamos falar um pouco do que foi o encontro nacional. Eu vou soltar aqui aquele vídeo, eu tô na tela aqui, vou te mandar. Eu vou soltar aqui um pouquinho aqui e já vou te mandar aí pra você saber. Mas você tá com ele aí também. É o vídeo É aquele. do. É, Exatamente, é o vídeo que a gente passou, tá passando aqui na tela. Eu vou achar aqui pra te mandar. Eu te mandei aí, vê se você vê no WhatsApp, se você precisar tirar dúvida, né? Mas eu tô colocando aqui na tela. E vou te perguntando aqui, né, cara? Aquele vídeo mostrou uma foto, cara, de você deitadaço assim, eu tô até com ela aqui. Uma foto de você Ah, tá. com o Regi assim, você, o Regi cabelão assim, você em pé. O pessoal do esquadrão. O que que foi aquela foto lá, meu? Todo mundo fala daquela foto. Tá. Bom, tem várias. Se for o que eu tô lembrado, foi aqui o vídeo do Nômade que você tá passando aí? É, o vídeo dos nomes, é uma foto que vocês estão Tá. sentados assim, largado na calçada, tá o Regi lá assim com Sim. óculos. E aí você Isso aí é falou, na meu, época esse rolê foi isso é louco. da, isso é da época do Esquadrão. A gente foi para Nova Olímpia, é uma cidade do interior do Mato Grosso. Tem um evento bem tradicional lá. Eu esqueço o nome do motoclube agora que organiza. Meu Deus, que pena. Não lembro, mas depois se eu lembrar, eu te aviso. Ah, essa foto aí. Então, bom, essa foto, cara, você pode ver que a gente era tudo motociclista raiz aí, ó. Todo mundo ostentando suas barrigonas, né? Você pode ver que era de manhã e a gente tava comendo pizza de ontem.
na, na frente do hotel. Isso aí é a foto da frente do hotel. No hotel, acho que não tinha café da manhã. E o organizador do evento, que a gente foi, ele era presidente do motoclube, dono da única pizzaria que tinha na cidade. E aí ele deu pizza pra gente aí e tal, e ó, no chão essa sacola aí, ó, era pizza, pedaceira de pizza. E ele tava comendo pizza, e aí, cara, todo mundo com a boca cheia, né? Mas assim, ó, o que. Aqui tem uma coisa que é forte, cara, nessa foto, que do Júnior. Hoje a gente vê ele, ele não é mais motociclista, tá? Ele saiu do clube, e porque ele tem um ministério agora, ele é um pastor. E Legal. ele era um cara que ele não queria saber de igreja, não. Ele não queria saber de Deus, não queria saber de igreja. Ele era primo da esposa do meu irmão. Na verdade, ele era marido da prima da esposa do Joe. Mas ele era um cara gente boa, um cara que a gente queria falar de Deus, queria trazer ele para. Thiago, seu ficou sem áudio aí por um motivo. Vê se você mexeu em alguma coisa. Tá mostrando que tá me Agora, ouvindo? agora sim, agora sim. Tá. Ele, ele tinha uma motinha e a gente chamou ele pro esquadrão e ele entrou pro clube. Ele era um cara que ele fugia de igreja, mas acabou se convertendo, batizou, hoje ele é pastor. Aí ele deixou o clube para seguir vamos dizer assim, a liderança da igreja dele lá, né? Para exercer a liderança. Júnior Peste. Muito bom, Esse, né? esse, esse bom, cara. O apelido dele, Peste, é porque ele ficava toda hora. Ele entrou no clube, ele ficava, né? A gente falou, "Ô, cara, vamos pedir seus pets e tal. E quando chegar, a gente te coleta, né? E, cara, ele demorou para chegar os pets dele, cara. E toda hora ele ficava no Regi. Ô, Regi, cadê meus pés? Ele é nordestino. Cadê meus pés? E aí virou o apelido Peste, cara. Júnior Peste. O nome dele é Júnior. E Muito aí, meu irmão, um bom, abraço pra você. Onde você estiver aí, Deus te abençoe, cara. muito Amo bom, você também. muito bom. São histórias assim que você vai vendo as pessoas que vão se ajuntando, né? É, Uhum. e que tinha uma vida torta, ou que às vezes não, a vida achava que a liberdade era o que ele tinha, né? Muitas vezes o pessoal acha que o motociclismo, a liberdade é beber à vontade, drogas à vontade, e no final o cara vê que não é isso, né? A liberdade é você É poder a viver, escravidão, né? é, liberdade é você poder viver sem isso, é isso que a gente acredita, né? Eu vou deixar o vídeo rolar aqui um pouquinho, né? E aqui tem essa outra foto aqui, né? Essa Esse outra, foi o primeiro evento, ó. Camisetinha do Esquadrão, ó, camisetinha. Essa camisetinha aí, nós que mandamos fazer ela em Cuiabá mesmo, tá? Tomamos até bronca porque o Esquadrão não tinha autorizado. autorizado. Só o Regi e o Cobra era coletado na época. E tá lá, né, ó, o Regi, cabeludão, Cobra. Aí depois tá eu, o Diogo, meu irmão, e o Alan, o Alan aqui, ó. que é, Muito bom, vou deixar que é rolar brother aqui. nosso também. Deixar rolar pra gente ir Início da nossa história. pra parte do encontro. Ah, tem essa parte aqui assim, é incrível. Primeiro dia. Ó, tá até a É, data aqui, né? Não sei se o pessoal. É que aqui tá cortando. Deixa eu ver se vem mais pra cá. Cortou um pouquinho aqui no. Ah lá, vai chegar, ó. A data 5 aqui. de abril de 2014. Foi o dia que o meu irmão, como eu tinha dito, o meu irmão já tinha ouvido falar do Esquadrão, aí entrou em contato e, para nossa sorte, né, na verdade, eu acredito que seja plano de Deus, tinha eles chamam de regional, tinha uma regional do Esquadrão em Cuiabá. Aí a gente pediu para receber a visita deles, aí foi o Regi e o Alan lá visitar a gente. Acho que, se eu não me engano, o Jefão também foi. Eu não tenho certeza se foi na primeira ou na segunda visita, mas esse foi o dia que a gente conheceu o Ministério Motociclístico e daí para frente a gente não separou mais. Muito louco. Só vira família, né? Vira família. É, e o Red com aquela cara de mafioso, de cabelo. Cara, eu não sei dizer com o que ele tá com cara, não, cara, mas tá feio. E aí, Ai, enfim, aqui é ai. uma foto do seu irmãozão Diogo aí, rodagem, né? Isso aí foi quando ele comprou a moto dele. Hum, Aí a gente deu um rolê, a gente não era de clube ainda. sim. E aqui, aqui você já. Ah, aqui você já tá dando rolê com ele. É,
Esse foi um evento grande que a gente fez. É, aqui. Só que Ah, pode Teresa falar. tirou foto de todo mundo e aí tava eu e o Diogo junto aí e pegaram essa foto. Mas foi um evento grande que a gente fez. A gente foi por um Manso nesse dia aí. Foi Legal. bastante gente. E aqui você já tá no Atos, né? Depois de uma boa caminhada no esquadrão, algumas coisas aconteceram e coisas de clube. Mas hoje a gente tá tudo tranquilo e você já tá no Atos aí, né? E a Aline, ela sempre rodando com você, né? Junto com a moto, né? Sim, Ela cara. gosta de rodar, né? Sim, sim, minha parceira, cara. Minha companheira, assim. Deus me deu uma pessoa realmente alma gêmea, né? Que gosta das mesmas coisas que eu, né? É, me incentiva ao extremo, né? Minha última moto foi ela que me deu. Pra você ter noção como que minha esposa incentiva eu tá no rolê. Essa motinha aí dela aí, coitada, ela deu PT nela. Pegou na estrada, capotou com a moto, regaçou, regaçou a moto. Ainda bem que ficou Agora, tudo bem, né? graças a Deus, quebrou três costelas, dois processos transversos da vértebra, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, manteve minha esposa livre do perigo, né? É só para aprender a andar mais devagar nas estradas, que ela tava acelerando muito. É. E, enfim, né? A gente vai andar um pouquinho mais aqui, né? Outras fotos. Vamos andar um pouco mais. E assim, falando do evento, né? Vou ver se eu ponho aqui, né? Passar aqui para que senão a gente vai ficar nesse vídeo, mas todo esse pessoal Sim, aqui falou aqui nesse evento, né? Todos eles, né, que vocês estão vendo aqui, todos os depoimentos, o Júnior aqui, né, que falou um pouco sobre como é que é fazer parte. Esse aqui foi um dos PPs aí, um abraço para você, Júnior. A gente ama a tua vida, caminha com a gente, né? É um dos amém. irmãos aí que começaram a andar rodar com você, né? Que estavam lá no evento, né? Sim. E nessa foto aí eu quero que você fale um pouco mais do evento, quero que você fale um pouco mais da vida do Júnior, o que, que foi o evento, enquanto eu passo algumas outras fotos também aqui. Esse encontro que a gente começa a colecionar muitas histórias e para isso que é esse podcast, para a gente colocar as histórias tanto do Atos como outros amigos e irmãos do Atos aí para que todos vejam, né? Cara, o Júnior e o João, né? Eu conheço o João desde a infância dele. Trabalha comigo, entrou pro clube e representou, meu amigo. O cara tem moto recente. Ensinei eles a andar de moto na estrada dos 3 meses pra cá. E os caras foram, andaram no bonde do Regi, do Emerson lá puxando, acelerado, pista simples, caminhão, buraco na estrada. É extremamente desafiador. Motociclista iniciante geralmente se apavora, vai querer andar 60, 50 por hora, e os caras estavam metendo bala. Os caras aceleraram, andaram de boa. Foi bonito de ver os dois no bonde. E sem contar que teve até um momento que o Júnior puxou, porque a gente se perdeu no caminho. O Júnior sabia, ele já foi caminhoneiro, sabia guiar, levou a gente para o destino certo aí. Mas é brother, cara, esse cara. Ele passou um perrengue lá no encontro, ele teve uns problemas que precisava dele aqui em Sinop antes do tempo, né? Ficou nervoso, querendo vir embora para resolver logo. E aí, nosso presidente e o Regi, conselheiro lá, diretor agora, né, do Mato Grosso, conversamos com ele, oraram com ele, acalmou o coração dele. E depois de tudo isso, né? Ele ficou até o último dia do encontro. Ele queria voltar no domingo, sendo que nosso retorno estava programado para terça. Mas depois ele viu que Deus tinha um plano para ele, queria que ele ficasse lá, que ele visse tudo que tinha por vir ainda no encontro, né? Que o nosso encontro foi tremendo mesmo, foi espetacular. E, e a moto dele quebrou na chegada, cara, quebrou a 130 quilômetros de Ah, é? quilômetro, quebrou de novo a embreagem dele. O cabo lá da embreagem? O cabo da embreagem, rebentou o cabo da embreagem. Deu problema na ida, eles arrumaram, mas mesmo ele tendo, a gente tinha comprado um cabo sobressalente para trocar, mas acabou que não trocou, só resolveu lá na hora. Quebrou o cabo dele na volta, mas as ferramentas tinham ficado na caminhonete Putz. do Humberto e a caminhonete quebrou, né? A caminhonete quebrou em Alto Garça, cara. A caminhonete ficou para trás e nós seguimos. Caminhonete quebrou, hein? Não, cara, essa viagem, meu amigo. Fora de série, cara. Moto quebrando, batendo
em buraco, amassando a roda, esvaziando pneu e consertando a marretada, enchendo pneu na estrada. Foi doideira, errando o caminho 2 vezes, né, cara? Parece que o inimigo não queria que a gente chegasse de qualquer Que jeito. louco, cara. Mas graças a Deus, a viagem que a gente tinha programado 2 dias foram 3. A ida foi extensa, foi bem difícil. A volta deu problema na caminhonete, ficava parando toda hora também, atrasou o nosso retorno. Mas graças a Deus, chegamos todos, né? Tirando o João que tá retornando de Londrina hoje, o Panda, ele tá voltando de Londrina para Sinop hoje. Então, Rodou bem, hein? rodou. Até ele chegar aqui, a gente ainda Sim. fica atento, né? E tá rodando sozinho, então a gente fica preocupado, porque qualquer problema que dê, um problema, furar um pneu, o cara sozinho na estrada é mais difícil resolver, né? O bagageiro dele quebrou, né, na ida, né, e tive que trazer o bagageiro no carro, na caminhonete lá. Mas graças a Deus tá tudo bem, né? Tá todo mundo em casa, o João tá a caminho, e para glória de Deus, né, para honra e glória dele, a gente sabe que a gente foi e voltou debaixo da proteção dele. Os perrengues a gente crê que seja livramentos aí, que a gente nem imagina que podia estar esperando a gente, né, pela estrada. E então nem isso tira nosso ânimo, tira nossa fé e nos preocupa, né? Quando dá um problema, a gente fala, tudo bem, senhor, né? Vamos fazer do jeito que o senhor quer e mesmo não sendo o nosso plano, a gente se submete aos seus aí, que é o nosso lema de vida, né? É, Que a nossa vida seja o que ele planeja para nós. é. Eu vou caminhar aqui, esse vídeo aqui tá no nosso YouTube pra você que não viu. É emocionante, né? São vários depoimentos sobre a estrada do Thiago, irmãos que reconheceram ele. E a gente fala que o Nômade ele tem que ser reconhecido tanto internamente, né, pelo clube, como também externamente. Então tem clubes aqui, irmãos assim, de outros clubes que reconheceram que o Thiago merecia, né, nosso irmão aí, merecia essa honraria de ser nômade, né? E esse cargo, né, de ser nômade no clube que tem uma função. E eu quero colocar aqui em tela, né? Aqui, ó, essa foto bonitona aqui, né, pra tá indo caminhando pro fim aí. E eu, se você perceber, eu estou presidente do Atos, né? Para aqueles que às vezes não sabem, estão aí no nosso podcast pela primeira vez, nesse YouTube e também vendo no YouTube do Atos, eu falo que eu estou presidente, é uma honra. Às vezes a gente não cai a ficha, a honra que é e a responsa que é, né? E se passaram 2 anos rapidinho, muito rápido, e temos mais 2 anos, então o pessoal confiou mais 2 anos, eu como presidente. O nosso irmão Nômade aqui já foi presidente, e eu acho que isso é a coisa mais louca que o Atos tem, cara. Eu realmente eu forço pra falar sobre isso. Isso é um. Eu falo que já nasceu maduro. Quando vocês pensaram, eu não fui fundador do Atos, você aí tá com a tarjeta fundador, mostra aí a tarjeta de fundador aí, do teu lado. Aí, ó. Ó, lado direito, né? É, Ó, tá de esquerdo. lado esquerdo. É que eu falei ao contrário, É, achando que tava ao contrário, mas tá certo. é. E olha só, a tarjeta de fundador. Eu não tenho essa tarjeta, eu não fui fundador. Mas eu posso ser um presidente. Eu falo sempre isso para vários irmãos que estão hoje aí no Atos, que estão diretores, vão se tornar diretores. O Atos tem essa coisa linda para mim, isso é ser maduro. É o líder, o cara que fundou, fala assim, cara, eu quero criar outros líderes, né? Isso pra mim é a coisa mais madura que tem na vida de um cara que segue a Jesus, um cara que entende o que é ser líder. O papel de um líder é criar outros líderes, né? Às vezes trazer outros líderes. Isso pra mim é ser muito maduro. E o Atos é um clube maduro nesse sentido. Quando ele fundou o estatuto, ele falou: nosso papel aqui é ensinar outros para outros serem líderes no nosso lugar, né? E esse ciclo, olha que louco, esse ciclo gira. Então hoje eu estou como presidente porque o Thiago me formou como líder, né? Me ensinou sobre o clube, outros irmãos ensinaram, e hoje eu estou como presidente. E eu sempre falo, cara, a minha maior responsa no Atos é discipular outros, é fazer outros discípulos para que eles se tornem líderes, né? E para mim isso é muita maturidade de um clube, sabe? Quando vocês fundaram isso é muito bom, cara. Eu fico muito feliz e eu falo mesmo de fundo do meu coração assim que isso é muito bom, e prego para que outros irmãos do clube saibam disso. Fala, se prepara, porque você vai chegar uma hora a ser diretoria e tal. E
por causa desse preparo, a gente é tão duro com algumas coisas, né? Que às vezes o pessoal não entende. Tipo, ah, mas por que isso? Não sei o que. Cara, é pra um dia você ser líder, meu irmão. Se você não entender, se você não aprender, se você não souber lidar com a situação, você não vai estar pronto pra ser líder, né? Então, eu queria que você falasse um pouco também aí pra gente caminhando pro fim, é, desses irmãos, né, que estão começando agora, para eles se prepararem, para eles entenderem a missão deles, entenderem que aqui, cara, é um clube, mas a gente tem uma responsa enorme para os outros que estão lá fora e precisam conhecer a Cristo. Então, pegando o gancho daquilo que você falou de maturidade, a gente quis criar algo, né, que passasse da gente. Não é, se você fala que eu fundei o clube para um motoclube, né, para morrer comigo, quando o último fundador morrer, acabou o clube, não tem como, né? E se é para divulgar a palavra de Deus, eu vou botar um limite nisso? Não tem como, é inviável. Então, a gente, desde o início, já pensou nisso, né? Para que tenha coerência. Na verdade, não é maturidade, é coerência, né? A gente só foi coerente. E, e, meu irmão, você que tá novo no clube, você que tá pensando em entrar pro clube, saiba, a gente é motoclube. A gente vive viagens, a gente vive passeios, a gente vive encontros, a gente faz ação social. O motociclismo não é o crente, não. Não é o crente que faz, não. O motociclismo pratica ação social. Todos os motoclubes, cristãos ou não, praticam ação social, fazem o máximo possível para ajudar o próximo. Principalmente entre eles mesmo, entre motociclistas, né? O motociclista não deixa o outro na mão. Se fica sabendo que tem alguém passando dificuldade, tenta ajudar. Então no mínimo, a gente tem que ser isso, e mais um pouco, porque nós somos cristãos. Então, o mais um pouco está em dividir a palavra, divulgar a palavra de Deus, fazer mesmo o ID com boa vontade, né? Eu falei muito isso nesse encontro. Eu não nego quilômetro para Deus. Eu não nego quilômetro para Deus. Eu vou falar para você. Eu não sei se eu te contei ali. O Jonas estava aqui, né? O nosso secretário nacional veio na minha casa um mês atrás. E os meus PPs, assim, louco para rodar, para mostrar que sabia rodar e não sei o que, arrumaram uma moto para ele. E vamos para Sorriso, é outra cidade, vizinha, cidade vizinha nossa aqui. E eu, cara, naquele dia lá eu tava cansado, acabado, tinha, tinha trabalhado. E eu não sabia, e eu achava que o Jonas ia embora no domingo, e a passagem do Jonas era para segunda. E eu falei, cara, não posso deixar o Jonas vir aqui, a gente não fazer um rolê e tal, né? Vamos pra Sorriso. Mas eu tava morrendo de preguiça, rapaz. Eu tava. Aí chegou lá e ainda pensei, o que que nós vamos fazer lá? Nós vamos num espetinho, né? Mas, cara, é estrada. Não é ir no espetinho da cidade aqui. É no espetinho da cidade vizinha. Era isso. Aí eu falei, vamos dar sentido Pro rolê. para essa viagem. Vamos visitar um brother meu, cara, irmão. Eu amo também esse cara, o Júnior Facho, que ele é diretor, da diretoria, acho que é social, do Insanos de Sorriso. E aí liguei para ele, falei, ó, cara, tô com um pessoal meu aqui e tal, quero apresentar você para eles tal, e te dar um abraço aí. Posso? Não, vem aqui na minha casa, já dorme aqui. A gente já. Cara super receptivo também, mano. O cara ficou grilado que eu vim embora aquele dia ainda, mas eu não podia ficar lá, né? Mas, resumindo, nessa ida minha para lá, a gente chegou lá, ele é um cara que ele tem um monte de moto, aí ele já querendo fazer negócio com as motos dele, e já deu negócio, né? Acabei comprando uma moto. Eu nem queria comprar uma moto. O cara é bom, hein? Não, o cara e Deus, porque foi muito bênção na minha vida, meu amigo. Né? Eu cheguei lá e vi a moto, ele fez a condição de pai para filho para mim, e minha esposa já falou assim, não, eu que vou pagar isso aí, porque Nossa. dá pé, né, tal. Falou, não, eu que vou pagar essa moto aí, não quero nem saber, aceita e tá tudo certo. Então, é assim, cara, tudo porque eu tenho essa filosofia de não negar quilômetro para Deus. Isso é forte.
E eu sei que Deus me abençoou, entendeu? Deus me abençoou. Ah, era pensando no Jonas? Mas era assim, cara, meu irmão de motoclube, vem na minha casa, eu não vou viajar com o cara, não vou rodar com o cara, se ele quer. Se ele falar assim, ah, não, tô com preguiça, beleza. Mas a hora que eu falei, o sorrisão dele já abriu, assim, ó. Aí eu falei, não, vamos. E aí já fui lá, já visitei, já encontrei um cara que eu fazia um tempinho que eu não via, que é o Facho, e, e eu sei que ele deu testemunho dele para meus PPs e tal, os cara viram, chegaram, ah, ele é cristão? Eu falei, ele é mais ou menos cristão, ele crê em Deus, crê em Jesus Cristo, não vai na igreja, mas quem sabe, uma hora a gente traz ele para nossa, né? Não é porque o cara é de outro motoclube, também tem isso, não é porque ele é de outro motoclube que ele não pode servir ao nosso Deus. Verdade. E É, nem é intuito nosso, às vezes, ele sair do não clube é, dele. não é intuito nosso tirar membro de outro clube, outros motoclubes, né? Saibam, né? A gente quer ser amigo, irmão e apresentar algo maravilhoso que a gente tem, que é nosso Deus. Não queremos roubar membros de clube. Geralmente, o membro que vem para o nosso motoclube é cristão. Geralmente ele é de igreja, tem moto e acaba que. Mas é claro, né? Tem umas exceções de pessoas que já foram de outros clubes e vieram para o Atos. Tem, né? Mas o nosso intuito mesmo é estar próximo de vocês, falar de Deus, ter trocas de experiências, viajar junto, fazer coisas legais que todos os motociclistas gostam, né? Principalmente rodar, andar de moto, fazer churrasquinho, essas coisas que vamos dizer assim nos atraem, né? Eu acho que é meio que é, algo da identidade motociclista mesmo, né? Sim, E sim. aí a gente e aí a gente pa- voltando ao assunto para o nosso membro, não nega 1 quilômetro para Deus, 10 mil, né? Não nega, não nega. Gasta dinheiro, mas a gente gasta dinheiro com coisas absurdas. Se a gente for parar para pensar nos gastos de coisas que não são frutíferas, não agregam, não engrandecem o nome do nosso Senhor, e a gente gasta, então eu vejo isso como um investimento, né? Um investimento na outra vida. Não é nem na nossa, é na vida do próximo que a gente pode tá resgatando. Então, não negue quilômetro para Deus, não se furte de assumir responsabilidade espiritual, de orar, de falar de Deus. Não fique esperando, meu diretor que vai falar, meu líder, sei lá, o colete fechado, eu sou o meio escudo, o colete fechado que vai falar. É claro, a gente respeita sim a tradição, a gente respeita sim a hierarquia, mas quando a gente é amigo do membro de outro clube, é amigo ou chegou no posto, frentista, cara, o que que é essa jaqueta? Eles não sabem nem falar que é colete. Ah, Como que eu faço para conseguir uma jaqueta dessa? Cara, abriu a porta, bicho. Ali é só deixar o Espírito Santo, Deus, falar. O que quer dizer esse Atos? De onde que saiu isso? Né? É, então, já teve situação, cara, absurda, cara. A gente tava viajando. Essa aí foi engraçado, cara. A gente tava viajando. Os penetistas chegou e falou assim: Cara, essa aí é uma Harley mesmo? Ou é uma capa que você põe nela para imitar? tá brincando, cara. O cara falou isso. Falou, cara. Mas no final nós demos um adesivo para ele, oramos. É porque aí pra Cuiabá, E. Mato Grosso, ainda às vezes você chegar com uma motona é Não. diferente, né? Foi no interior, não, foi no interiorzinho ali, foi perto de Barra do Garças. Então, no estado aí, É, às vezes é longe é, pra é. caramba. Ali tem perto de Barra do Garças um lugar chamado Paredão. É. Ali não pega nem internet, meu amigo. Ali é tenso passar por ali, entendeu? Aí eu falo tenso porque se quebrar, você Já. tá ferrado. Ali não tem socorro. Aí a gente. Mas foi engraçado, isso aí que o cara perguntou pro Diogo, né? Aí ele falou assim: Ô, você é famoso. Ainda confundiu o Diogo com Caio Castro, um ator. Falou: Você é o Caio Castro, né, Diogo? Não, não sou, não. Ai, Foi engraçado, bicho. O cara tava todo errado, todo confuso. Mas foi da hora. essas Foi da coisas. hora. E é legal que, assim, enquanto nessa. Você rodou quantos km? Cara, na ida, porque a gente errou a estrada, eu acho que foi uns 2.500 km. Caramba. Aí na volta a gente rodou certinho, deu uns 2.100. Olha só. Então, ida e Dois, volta dois duzentos, dá dois quase duzentos. 5.000, cara. Foi.
Dá quase 5 mil. Você E não troca? ganhei o Mundo Quadrada, hein? E não ganhei o Mundo Verdade. Quadrada, viu, Caravela? Seu sacana. É verdade, é verdade, é verdade. O Não, é brincadeira. Bunda Quadrada é um Brincadeira, troféu que a vale. gente criou justamente para quem roda mais para chegar no encontro. Mas brincadeira, o Humberto mereceu, cara. O cara É, também. O PP de Cuiabá que foi rodando, rodou 500 quilômetros a menos que eu, né? é. Na ida, né? Mas mereceu, cara. Que não é fácil você não ter muita experiência de estrada e rodar tudo isso de Não, primeira, assim e tal. é muito desafiador. Você não É, rodou 500 km na tua vida, de repente você vai para uma viagem de 2.000. É um negócio em tudo, né? Você tá longe de casa, você dorme, enfim. Mas é muito louco, é uma experiência. E eu tava falando, né? Então, o Atos, pra gente caminhar pro fim, né, cara, a conversa é muito boa. O Atos é isso, é rodagem, e para aqueles membros, às vezes, isso aí que você falou é muito forte pra mim, né? Não negar quilômetro. Muitas vezes a gente quer dar aquela, não, cara, a gente tá com preguiça, tal, não sei o quê, mas, cara, parece que quando a gente tá mais com dificuldade ou com cansaço, às vezes não é nem preguiça, às vezes é cansaço, cara, do trabalho, de sair, parece que é aí que acontece os negócios doidos, né? E no nosso uhum, encontro, a gente pode marcar pra falar mais sobre isso. O nosso encontro nacional foi demais, cara. A gente tinha irmãos lá que se reconciliaram com Cristo, foi batizado lá mesmo, né? Se você olhar no nosso Instagram aí, você vai ver, foram batizados lá mesmo. E a gente não é igreja, mas Jesus fala que a gente somos chamados para criar discípulos e batizar, né? Então a gente crê nisso, então a gente tem pastores, né, no nosso meio. O pastor Regis, que tem lá a sua igreja, a sua comunidade. E tem o pastor Fernandes, que não pôde vir, tá no Rio de Janeiro. Um abraço pro pastor Fernandes. E a gente batizou, né, abraço, irmão? irmão. A gente batizou lá e orou, e não só o batismo, mas coisas ali que aconteceram em orações. As mulheres, né? A gente tem o grupo das mulheres lá do Atos, que são as mulheres dos membros que fazem a reunião. Cara, foi demais, né, cara? Foi demais. Foi demais. Tá, tá ficando chique. Tem as mulheres cuidando das mulheres, tem a filha do Abel lá A Bia cuidando, Bia cuidando das crianças. E tá ficando sofisticado. O encontro tá é ficando muito louco. show, cara. Ou seja, pode chegar com a tua família pra você conhecer, né? Que vai ter espaço lá, vai ser Vai, louco. vai. Vai ser louco. A gente recebe convidados, né? Tem dias que a gente recebe convidados, tivemos outros clubes convidados lá. E eu já falei pro Régio, pra vocês aí, cara, a missão de Cuiabá aí, eu sei que vocês têm muitos irmãos convidados que podem estar lá em um dia e ser um negócio muito louco. Eu acho que tem que acontecer isso aí. Sim. Meus irmãos, é Não, é isso. isso aí. Cara, eu não falei naquele vídeo, esse vídeo que tá aí, que tá na tela, eu vou falar pra você agora aí. É, a palavra nômade, não sei se você sabe, né? Um dos primeiros nômades foi Abraão, né? A palavra hebreu quer dizer também nômade, né? Aquele que atravessa rios. Por isso que o tema do nosso encontro também acabou coincidindo. Era aquele que atravessou rios, né? Atravessadores de rios, né? Cruzadores de rios, né? Esse era o tema do nosso encontro, cruzadores de rios. Porque a gente acredita que todo motociclista, ele cruza rio, ele cruza ponte, faz parte das nossas divisas, né? As divisas de cidades. E isso é muito louco, porque quando Deus chamou Abraão, ele falou assim, ó, sai de onde você tá, atravessa, sai da tua casa e atravessa, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, ser nômade é meio que um cara que tem fé pra caramba, sabe? É um cara que carrega a fé, tanto é que Abraão foi chamado o pai da fé. Então, o que eu quero dizer pra você é que tem algumas características que eu sempre vi na tua vida, que é esse cara que carrega a fé, esse cara que reconhece e cumpre o chamado de Deus, assim como Abraão, né? Aquele que atravessou rios, pontes e foi chamado de hebreu. Hebreu é essa palavra que quer dizer aquele que atravessa rio, aquele que é nômade, né? E a gente é chamado para ser um pouco de nômade nessa terra, né? Quando a gente tá muito Amém. fixo no local, tá gostando muito das coisas assim da vida, eu amo tanto essa vida, tem algo errado. A gente tem que amar aquele que nos enviou, né? Então é essa palavra que eu tenho para você. Eu tô muito orgulhoso de ter um irmão nômade no clube. Você já aconselhava, você já fazia um papel assim importantíssimo e agora esse reconhecimento. Deus abençoe a tua vida aí. Amém, meu irmão. Obrigado, cara. Obrigado pelas palavras aí. E é isso, né? A gente, eu tenho. Até minha esposa falou: ó, parece que o nômade sou eu, né? De tão feliz que ela ficou também.
Mas a gente tem essa pegada, né? Essa vontade mesmo de estar em tudo que é lugar, de estar fazendo o IT, né? A gente não pode se furtar, não. É a única missão que Deus deu que é certo, que eu tenho certeza. Deus tem um plano para minha vida e eu ainda não tenho certeza de qual é, mas esse aqui eu tenho certeza, que é ser missionário, né? Então, se tem outro, beleza. Se não tem, eu fico com esse aqui, eu tô feliz, né? Esse aqui eu já tô tentando exercer, né? E, e vamos para frente, né? Vamos sempre. Moto não tem ré, então é só para frente mesmo. É isso aí. Meu irmão, obrigado então por esse momento aí, esse bate-papo. A ideia é realmente que as histórias sejam assim. A gente fala que a internet, eu gosto de falar que a internet ela tem esse papel, né? Ela é o presente, mas o cara lá no futuro vai estar vendo esse podcast, né? Então, Uhum. isso é muito forte. Então, a ideia é isso, é não ficar só na gente, é compartilhar o que a gente tem vivido, compartilhar nossas histórias. Então, Deus abençoe tua vida aí. Valeu pelo seu tempo Amém, aí. mano. Obrigado. Tamo junto. Abraço a todos vocês aí. Compartilhe isso aqui com aquele seu amigo que fala assim: cara, olha só que louco. Ouve esses caras doidos aqui. Vê as histórias Uhum. deles. O Atos tá aí pra isso. São 11 anos de estrada. A gente tem caminhado aí e temos avançado. Então, conta com a gente. Bora rodar junto. E fique com Deus. Até mais. Até.